Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar com você sobre o processo de outplacement. O outplacement é um instrumento gerencial de grande valor tanto para a empresa como para o executivo demitido, sua família e a sociedade em geral. Essa técnica de gestão humana, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos a partir da Guerra do Vietnã, quando os militares voltavam dos campos de batalhas e procuravam reiniciar as suas vidas ou carreiras no mundo civil. O governo americano então valeu-se de fornecer para esses jovens militares bolsas de estudos nas grandes universidades americanas, principalmente em nível de mestrado. Naquela época foram criados vários outros subsistemas para facilitar a recolocação desses militares nas empresas. Então surgiu um livro com o título Resume Writing, do professor Bostwick, que facilitava a esse militar a produção, a elaboração de um currículo vitae matador. Depois apareceu um outro livro com o título Job Search Unlimited, que procurava orientar aquele militar como ele deveria escrever uma carta de apresentação, conhecida também como Broadcast Letter. Depois apareceu um outro livro fantástico, que ainda hoje é um best-seller, que é o livro Qual é a Cor de Seu Paraquedas?, escrito por um pastor protestante da Igreja Metodista que, ao perder o seu emprego, não sabia o que fazer de sua vida. A partir daí, ele começou a estudar e ele escreveu inicialmente uma apostila que ele depois reproduzia numa máquina de xerox, colocava sobre o seu braço e ia vender para aquelas pessoas que procuravam emprego. Daí ele criou este livro, elaborou este livro, Qual é a Cor de Seu Paraquedas? Um livro verdadeiramente fantástico. Pois bem, no Brasil nós iniciamos essa atividade em 79, 6 de setembro de 1979. E o que ele representa inicialmente para a empresa? Primeiro, significa que a empresa tem uma consciência social extremamente elevada. Ela quer cuidar dos seus bons funcionários, dos seus leais funcionários, após a demissão. E mais do que isso, quer assegurar a estes profissionais o retorno ao mercado de trabalho. Para o executivo, significa a oportunidade para ele reoxigenar a sua carreira, para ele fazer um assessment de todas as suas habilidades, valores, objetivos, propósito de vida, conhecimento, necessidade de treinamento. E para a sociedade, significa que este profissional, uma vez demitido, uma vez amparado por uma empresa de recolocação, ele volte ao mercado e não se torne um peso para o governo. Portanto, o processo de outplacement é um instrumento de gestão, repito, extremamente valioso. Para você que está em transição de carreira, significa dizer que você precisa ter muito cuidado ao escolher um consultor que vai orientar a sua carreira e a sua vida. Hoje, sabemos que há muitos consultores nessa área de outplacement que são consultores de cultura de almanaque. Eles não conhecem em profundidade essa técnica de gestão humana. Eles leram um artigo na revista Você S.A. ou na Exame, eles perderam o emprego, eles foram para o mercado e não tiveram a competência de arranjar um novo emprego. Daí porque eles abriram o escritório, se autodenominam de consultor de recolocação, mas o seu conhecimento sobre essa técnica de gestão é muito pífio, é muito pífio. Eu vejo com grande frequência, eu recebo com grande frequência
profissionais que foram literalmente enganados por alguma dessas empresas. Algumas delas chegam ao ponto de prometer ao profissional demitido o emprego. Eles dizem que tem uma equipe que vai às empresas procurar as oportunidades. Eles dizem que eles têm a capacidade de identificar aquelas posições que são chamadas de redundant positions para esses executivos. Tudo isso, caro profissional, é engano, é venda de botequim, porque ninguém arranja emprego para você. Ninguém vai ao mercado procurar emprego por você. É você, pela sua competência, pelo seu preparo, pelo seu conhecimento, pelas suas qualificações, pelos seus valores, pela sua ética, pelo seu grau de profissionalismo, que consegue um emprego. Ora, como é que eles vão conseguir emprego para você, demitido, se eles não conseguiram para eles próprios? Nem porque eles se abrigaram sob o manto do outplacement. Por que eu estou chamando a sua atenção? Porque eu tenho visto muitas pessoas jogarem no lixo dinheiro e mais dinheiro, sem qualquer sucesso. Eu recebi aqui esta semana no meu escritório um executivo que passou por 3 dessas empresas. E ele foi enganado 3 vezes, portanto. Portanto, é fundamental que você, ao ser demitido, você escolha aquela empresa que tem credibilidade. Que os seus consultores são conhecidos, reconhecidos pela sua competência, pelo seu grau de conhecimento, pelo seu grau de cultura, pelo seu nível de experiência e pela capacidade que eles têm de orientar verdadeiramente o profissional demitido. Para isso, eu sugiro que você, ao abordar um consultor de outplacement, você pergunte quantos anos ele tem de experiência. Quantos anos de experiência ele tem na execução de projetos? Qual foi o seu índice de sucesso? Qual foi o seu índice de insucesso? Quais são aquelas pessoas que ele recomenda para falar com você? Tanto aquelas que foram bem-sucedidas, quanto aquelas outras que não foram bem-sucedidas. Quantos projetos eles já executaram? Que artigos escreveram sobre esse assunto? Que livros publicaram? Que conferências fizeram? E você vai descobrir que a maioria desses profissionais nunca escreveu absolutamente nada sobre o assunto. Que eles nunca publicaram um livro. Que eles nunca fizeram uma conferência sobre o assunto. Eles são meros catadores de níqueis. Caçadores de níqueis. Portanto, se você vai para um processo de transição, tenha muito cuidado com aquela empresa que você escolhe. Com aquele consultor que você vai trabalhar. Não confunda a competência executiva com a capacidade de simplesmente vender. E mais, há consultores que são exímios vendedores. No entanto, quando você vem para o escritório deles, eles colocam um trainee, um aprendiz, um consultor júnior para lhe orientar. Ora, como alguém vai orientar você sobre sua carreira, sobre o seu futuro, se ele não tem experiência? Se ele não tem conhecimento, se ele não conhece a natureza dos negócios, se ele não conhece o mercado, se ele não conhece como é que as empresas operam quando estão fazendo os seus recrutamentos, como é que ele vai negociar um salário? Como é que ele vai verdadeiramente escolher com inteligência, com sabedoria, o seu futuro emprego, onde ele vai gastar 75% do seu tempo? Por que eu estou fazendo essa advertência a você? Porque a despeito da recessão econômica, a despeito dos 13 milhões de desempregados que povoam o mercado de trabalho, a despeito de toda essa multidão ansiosa, preocupada, muitos deprimidos porque não encontram uma colocação no mercado, eu quero dizer para você que existem sim oportunidades no mercado de trabalho. As empresas estão ansiosas por jovens preparados. As empresas estão ansiosas por encontrar executivos maduros, experientes em suas áreas de trabalho. Porém, não encontram. Um exemplo disso é a área da tecnologia. Tecnologia da informação. E se você vai
olhando a outras áreas, recursos humanos, parte industrial, marketing, vendas, entre tantas outras áreas funcionais, você vai descobrir que um grande número de profissionais dessas áreas verdadeiramente não tem preparo. Na verdade, muitos dizem, eu tenho 20 anos de experiência, eu tenho 25 anos de experiência nessa área. Na verdade, eles não estão falando a verdade, porque eles têm 5 anos apenas de experiência e têm 20 anos repetindo o mesmo texto. Eles não leem, eles não estudam, eles não pesquisam, eles não conversam sobre assuntos sérios. Eles estão mais preocupados com outros assuntos do que propriamente com o seu desenvolvimento. Hoje, você escuta muitos consultores falando da importância do generalista, do conhecimento múltiplo. E quando eu olho para o meu passado como consultor, eu tenho artigos que eu tenho publicado recentemente que foram escritos em 1997. Portanto, há 32 anos atrás. Há 32 anos atrás. E ele não mudou absolutamente nada. São poucos executivos que leem. São poucos os profissionais que leem em todas as áreas. São poucos os que pesquisam. São poucos os que falam corretamente. São poucos os que escrevem bem. E essas coisas são essenciais no mundo dos negócios atualmente. Daí porque é importante o preparo, daí porque é importante a busca incessante do conhecimento, daí porque é importante você ampliar o seu conhecimento de psicologia, de antropologia, de filosofia, de finanças, de gestão de pessoas, de liderança e tudo mais. Não vá para o mercado de trabalho se você não estiver preparado ou se você não se sente preparado. Você vai fracassar. E se você fracassar, a sua ansiedade vai se agravar a cada dia. As suas preocupações vão aumentar. E as decepções certamente o acompanharão por muito tempo. Eu sei que eu falo com certa objetividade, ou com muita objetividade. E eu não falo essas coisas apenas agora. Há mais de 15 anos atrás, quando eu cooperava com a revista Você S.A., eu já capitaneava matérias sobre denunciando essas empresas de recolocação que são verdadeiros caça-níqueis. Elas não têm interesse na carreira do executivo, elas não têm interesse na prosperidade, até porque são profissionais despreparados. E eu falo isso porque eu já me defrontei com muitos deles pessoalmente. O plagiador de livro, aquele que plagia livros, aquele que copia um livro e dá uma outra denominação, aquele outro que diz que recebeu indicação de seu nome de um tal de Walter Donner nos Estados Unidos. E daí porque ele está ligando para você, porque ouviu falar de suas competências. Tudo isso é mentira. É aquele outro que diz que recebeu a indicação do seu nome na Câmara de Comércio Brasil, Estados Unidos. Eles estão mentindo. Você é o único agente responsável pela sua recolocação. É bem verdade que o consultor, ele tem a obrigação moral, ele tem a obrigação ética de ajudá-lo a fazer o seu caminho, a você caminhar no deserto por uma semana, por 2, por um mês, por 2, e orientando-o para que você encontre o oásis o mais rápido possível. Mas ele não vai buscar emprego para você. Ele não vai procurar emprego para você. Sei de uma empresa que ela chega a dizer que vai buscar emprego para você no exterior. Não é verdade. Ela não vai buscar emprego para você em coisa nenhuma. Depois que ela fecha o contrato, o que ela lhe dá é uma relação de empresas de consultoria e diz: vire-se, aqui estão os headhunters que você vai ter de consultar. São coisas que eu chamo a atenção, que também muitas vezes não são do conhecimento da maioria dos profissionais. Até porque poucos leram um livro sobre outplacement, sobre como as empresas de outplacement operam. Mas eu faço questão, como consultor que tem 40 anos de experiência,
que não foi ser consultor por falta de oportunidades. Até porque iniciei a minha atividade na consultoria na melhor empresa de consultoria do mundo, à época, a Booz Allen Hamilton. Depois eu passei pela maior empresa de engenharia de projetos da América Latina, a Hydroservice, assessorando o seu presidente. E aí então comecei a minha atividade como consultor nesta área de outplacement. Eu escrevi 12 livros sobre esse assunto. E agora mesmo estou me preparando para lançar 3 novos livros, simultaneamente. E mais, já iniciei a escrever um novo livro, onde vou entrar nos mínimos detalhes sobre a demissão, abordando as várias questões de uma demissão do ponto de vista pessoal, familiar, sociedade, etc, etc. Portanto, eu sei do que estou falando. Se você estiver em transição de carreira, você não precisa escolher a minha empresa. Se você escolhê-la, eu ficarei feliz. Mas eu quero que você procure uma empresa que seja verdadeiramente profissional, ética e que tenha compromisso com a sua carreira. Porque nós não, eu estou fora deste grupo, mas existem empresas que se dizem de consultoria de outplacement, que estão avacalhando essa ferramenta de gestão. Como também existem muitos consultores que se dizem coach executivo, que estão avacalhando com a nossa profissão. Eu acho fundamental abrir os seus olhos. E se você errar, não diga que alguém não chamou a sua advertência. Quando eu era menino, meu pai usava uma expressão que é muito corriqueira nos dias atuais. Quem avisa, meu amigo é. Você não precisa me tomar como seu amigo, mas eu estou chamando a sua atenção porque a sua carreira é valiosa. E o seu futuro está em jogo quando você está em transição. Se você escolher a empresa errada, se você escolher o consultor errado, você pode destruir a sua carreira. Daí porque, vou repetir uma expressão que eu uso há muitos anos. Controle o seu destino, ou então alguém fará por você de maneira perversa. Em outras palavras, controle a sua carreira, controle o seu processo de transição, não delegue-o para ninguém, pois em agindo assim, você terá 1000 vezes mais oportunidades de ser bem-sucedido. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores. Lá você vai encontrar os meus artigos. Eu agora estou escrevendo uma série de trabalhos com títulos como Demissão e Preocupação, Demissão e Ansiedade, Demissão e Família, um outro sobre demissão e divórcio, demissão e depressão, demissão e finanças pessoais. Vai ser um trabalho de pelo menos 12 artigos abordando as questões sobre a demissão. Você vai encontrar depoimentos, entrevistas, você vai encontrar uma série de trabalhos que são feitos para beneficiá-lo e para também aprimorar a sua carreira, o seu autodesenvolvimento. Se você preferir, me mande um e-mail para macedo@gutenberg.com.br e eu terei o maior prazer em respondê-lo. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo e eu gostaria que você prestasse muita atenção a este clipe, a este alerta que eu estou lhe fazendo, para que você não caia na mão de picaretas, porque o mercado está cheio. Hoje só em São Paulo você tem mais de 100 empresas de recolocação, todas prometendo o mundo e o fundo, mas no fim você será o mais prejudicado de todos. Seja sábio e eu espero lhe encontrar na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!